Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. Hoje nós estamos aqui, dia 23 de abril, dia de homenagear nosso grande orixá, Ogum. Orixá que traz a força do ferro, a força da transformação, a força, então, da glória, da inovação. Ogum, nosso grande guerreiro, não é? Que traz para nós tantos ensinamentos. Então hoje é dia de se conectar com essa força maior, agradecendo somente, né? Então 23 de abril, dia de elevar os pensamentos, de acender a sua vela, seja ela qual for, de fazer uma oração, de ter no seu coração um agradecimento. Mesmo se você for de uma outra religião, ou se você for do axé, mas é dia especial de uma grande energia, de oferendas, de comemoração. Dia 23 de abril comemora-se o dia do orixá, que é o patrono do ferro, do desbravamento, né, da guerra, dos caminhos. Ele é sincretizado como São Jorge. Ogum é cultuado nas religiões de matriz africana e também na nossa sagrada Umbanda. Então, é realmente grandioso. A origem cultural, existem duas maneiras de considerarmos o nascimento de uma divindade. Na origem cultural, nos baseamos nos mitos, nos contos, nas lendas, nos escritos, nas cantigas. E o que mais vir a contar sobre como aquela determinada cultura acredita ser a força de cada uma das divindades. Por esse motivo, validamos a relevância que os mitos despojam na compreensão do mistério de cada orixá. Podemos dizer que são os mitos uma espécie de conjunto de relatos pessoais de cada cultura relacionada à sua divindade e enxergavam o mundo ao seu redor. Então não é preciso dizer que cada pessoa vive e sente de forma mais específica o sagrado. Isso também tem a ver com a sociedade, com a época, com a política, com a religião, dentre outros fatores sociais. Neste leque de compreensões temos as origens culturais dos orixás. Delas agregamos influências dentro dos terreiros de Umbanda. Ogum, no mito Nagoiurubá, por exemplo, corresponde ao orixá da forja, do ferro, dos caminhos. Pai Alexandre Comino explica durante Orixás da Umbanda que acredita que o culto a Ogum seja tão antigo quanto a Idade de Ferro. Ele está no momento em que o homem aprende a manusear o ferro. Isso é um elemento importantíssimo. Por isso nós devemos estudar a cultura, porque nós não devemos perder esse tipo de informação, não é? Assim diz Alexandre Comino. Então, meus amores, hoje é dia de saudar este grande orixá. Então, nós podemos considerar a hereditariedade divina dos seres, ou quando se dá o surgimento dos orixá no plano astral. Entendemos Ogum como um dos tronos de Deus. Ele é uma qualidade do Pai Maior, do Criador. Deus cria e gera tudo, e tudo foi criado e gerado nele, que está na origem de tudo o que existe, seja animado, inanimado, material ou imaterial, concreto ou abstrato. Então, na ciência divina, entendemos as irradiações desse orixá como ondas retas e constantes. Seu magnetismo emana de si o fato ordenador, fazendo par com Yansan, orixá direcionadora. Esses dois orixás somam na quinta linha da Umbanda a responsabilidade pela aplicação da lei maior. Ogum está em todas as outras qualidades de Deus e em tudo que existe. É por meio de aplicação do fator ordenador que todos os outros aspectos da vida, de uma galáxia a um átomo, do macro ao micro, se organizam no universo. Ogum é uma individualização de Deus, na qualidade de lei. Então, Ogum é a lei de Deus em ação. Ogum é o nosso Pai, nesse quesito, nessa característica. Ogum é o amparador. Ogum, ele aplica a lei. É dele que vem a ordem e a força para que tudo se estabeleça. Todos os planos da vida são amparados por uma lei maior. Essa lei que vem de Deus dá sentido e equilíbrio para o caminho da evolução. É na lei maior que Pai Ogum atua, anulando tudo que correr contra os processos de ordem do Divino Criador. No plano terrestre, ele emana as vibrações que podem aproximar o homem da sua crença, fortalecendo seus princípios naquilo que se refere à criação. Então, ele vai diretamente atuar sobre nossas vidas, fortalecendo, nos dando força, nos dando ordem e fazendo com que cada um caminhe dentro da lei. Nossa lei não é dualista.
Ela não diz que podemos fazer o bem com a direita e o mal com a esquerda. Só podemos fazer o bem. Pai Ogum, os seres desvirtuados e que se perderam em emoções prestam contas. A lei maior é a responsável por aplicar e amparar todos os seres nos seus próprios caminhos. Um ser humano só sai das leis das trevas se clamar de coração e arrependido pela ajuda de Deus. Esta é a lei. E Pai Ogum é a divindade que aplica a lei maior em todos e em tudo. O orixá, ele traz um sincretismo com São Jorge, né? Para si, o arquétipo de um guerreiro. Ele faz sincretismo com esse santo católico que em vida foi um dos combatentes da guarda do Diocleciano. Né? Quando fala-se São Jorge, ele nasceu em 275 na antiga região chamada Capadócia. Hoje esta região é a parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina, uma mulher que possuía instrução em muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira de armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto logo, ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte da Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu então o campo de tribuno militar. Quando a sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto, a corte do imperador. Lá começou a ver a crueldade em que os cristãos eram tratados pelo Império Romano, que ele servia. Então, ele mudou o seu pensamento, né? Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência da sua mãe e da Igreja de Israel. Então ele deu o primeiro passo de fé, distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro da alta escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida no Evangelho. Então o imperador tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com a decisão a qual julgava absurda. Questionado, pela cônsul sobre o porquê destas palavras, Jorge respondeu que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade. Por esta verdade ele defenderia a todo custo. Então, a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós persegues, e eu vou ser servo do meu Redentor. E nele, confiando, me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. Após isso, o imperador furioso, ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé. Enviou a sessão de torturas violentas terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava, depois da tortura, abandonaria a fé cristã? Jorge, porém, reafirmava sua fé, cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciar estes fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé em Jesus. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguia dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre a força de Ogum e sobre nosso grande São Jorge, pelo sincretismo. Então, Ogum realmente vem trazer para nós a força, vem trazer para nós aí que não devemos abandonar nunca as nossas batalhas, e que nunca devemos perder a fé. Ogum é realmente somente força. Ogum é para nós o grande guerreiro, Além de trazer para nós uma figura de comandante supremo, cheia de coragem, de força e também integridade. Para quem busca proteção e a determinação, a fé, Ogum é um pai dos melhores. É aquele que nunca abandona a sua causa e que sempre lutou até o fim com aqueles que o desafiaram. Milhares de pessoas fazem oferenda de alimentos, de bebidas, que ele aprecia. É um dia de homenageá-lo. Seja qual for a oferenda, faça de coração, que Ogum vai estar direcionando melhor para a sua vida. Ogum vai trazer a vibração necessária para que você possa alavancar na sua vida, abrindo o seu caminho, alcançando o seu objetivo.
Ogum está sempre de ronda. Pai Ogum, nada, nenhuma batalha para ele é impossível. Este guerreiro possui coragem e bravura, então você pode confiar, despertar e conseguir seus objetivos através da força deste grande guerreiro. Se está em uma fase difícil, lembre-se, Pai Ogum está com você. Quando Ogum está no controle, tudo que vem contra nós perde a direção. Hoje é um dia para agradecer, para homenagear, para pedir a bênção dele em nosso caminho, né? Pedindo que abram os caminhos, já que Pai Ogum é dono de todas as estradas, dos caminhos. Então, ao sair, ao viajar, peça sempre a sua proteção. Mas o dia de hoje é realmente um dia de muita bênção, onde nós vamos estar conectados com essa energia que é somente de luz, de paz, não é? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre esse orixá, sobre a força de Ogum. Morena, que é filha de Ogum. Então, Ogum é um dos principais orixás, né? O patrono das 7 linhas. Então, Ogum realmente é para mim um dos melhores pais, um dos grandes guerreiros. Herdo a sua força, a sua fé, o seu magnetismo. Eu não desisto dos meus sonhos, da minha batalha. Então, o filho de Ogum é sempre muito guerreiro mesmo. Então, nós vamos saudá-lo, esse grande orixá. Ogum que forjou o ferro e inventou todas as ferramentas. Por esse motivo, é o orixá que vem sempre à frente, lança em punho, espada na mão, abrindo os caminhos e cortando, então, todas as demandas. É o protetor dos agricultores, militares, de todos os motoristas e detentor dos caminhos e estradas de ferro. Ogum é o símbolo da vanguarda e tecnologia. Filho mais velho do Ododuá, irmão de Exu e Oxóssi, ele reinou em Ifé e Herê, valente em suas batalhas, sempre trazia ao reino muita fartura. Quando se apossou do Irê, deu a ele mesmo o título do rei do Ilê, mas nunca pôde usar o adé, coroa ornada com franjas e miçangas, símbolo da realeza para os Yorubás. Então passou a usar como pequena coroa chamada Acoró, e ficou conhecido como Ogum Alacocoró, Ogum da coroa pequena. Nos rituais de Umbanda, é o primeiro orixá a ser saudado após Exu, pois ele é o cortador de demanda, que vem com sua espada cortando os maus fluidos, energias negativas, deixando o caminho livre para que todos os outros orixás possam trabalhar. Ogum executa a lei, portanto não julga. Se o inimigo cruzar o seu caminho, ele não pensa 2 vezes. Então, vamos invocar essa grande força, que o destemido guerreiro empunha em suas armas e trata de mandá-lo para bem longe, deixando o nosso caminho sempre livre. Os filhos de Ogum sempre vão ser audaciosos, independentes, líderes por natureza. Não é difícil reconhecer um filho de Ogum. Eis aqui uma filha de Ogum. Possui traços singulares de personalidade. Para o filho de Ogum não existem os termos daqui a pouco, amanhã, depois eu faço. Para os filhos de Ogum, as palavras, atitudes têm que ser usadas no tempo presente, agora, já e hoje. São pessoas decididas, extremamente impulsivas. Geralmente agem, depois pensam. Enquanto outros planejam, o filho de Ogum já fez. E por ser tão seguro está sempre na liderança. Falam no mesmo tempo que pensam, sendo considerados muitas vezes briguentos. Um filho de Ogum jamais aceita ser derrotado. Cai e levanta quantas vezes for preciso. São incansáveis batalhadores, não desistem. Excelentes articuladores, os filhos de Ogum agem com a razão e quase não demonstram sentimentos. São muito práticos, fiéis. Os filhos de Ogum não toleram a traição e na maioria das vezes são incapazes de perdoar. Poucos sonhadores e pés no chão costumam acreditar no que podem ver, mas quando querem brigar por alguma coisa, não há os que façam parar. Então, Senhor das estradas, da guerra, das lutas e batalhas do nosso dia a dia, protetor de quem vai à luta, é o soldado executor das leis divinas. Dia da semana, terça-feira. Saudação Oguê, meu pai, Patacuriogu, Oguê. Sincretismo em São Paulo, São Jorge, na Bahia, Santo Antônio. Cores vermelhos na Umbanda, azul marinho no Candomblé. Símbolo, espada e lança. Ogum recebe as suas oferendas nas estradas e estradas de ferro. Principais oferendas, o charuto, rosas vermelhas, suas bebidas e comidas. A bebida é cerveja branca. O elemento é o fogo. Algumas ervas, espada de São Jorge, abre caminho. Arruda, folha de seringueira. Animais, cachorro. Comida feijoada com feijão fradinho, cará, inhame, carnes vermelhas. Domínio, caminho, estradas, tudo que é feito com ferro. Particularidade, abrir caminhos e executar a lei. Característica impossível, guerreiro, líder e intolerante.
Ogum, guerreiro de Umbanda. Ogum sempre vai nos iluminar. Então, é somente dia de agradecer a força deste grande orixá. Orixá que, independente da religião seguida, ele é realmente uma força espiritual muito grande. Se você vai clamar a Ogum, você vai ser atendido. Se você tiver com problemas, com demanda espiritual, precisa vencer qualquer batalha, é Ogum que nós vamos chamar, é a ele que nós vamos ofertar uma oferenda, é a ele que nós vamos fazer as suas firmezas. Então, dia 23 é dia de se conectar com esta energia. E vamos somente agradecer a esse Pai por tantas bênçãos, por tantas luz. Então, meus amores, hoje, levante, acorde com essa energia. Peça a proteção deste orixá. Peça que ele abençoe. Para encerrar nossa homenagem e falar um pouquinho desse orixá, nós vamos fazer então oração. Existem várias orações, preces, não é? Mas vamos fazer uma em especial. Meu querido protetor Ogum, eu invoco com a permissão de Todo-Poderoso a vossa proteção, para que jamais permitais que meus inimigos, sejam encarnados ou desencarnados, consigam realizar os seus objetivos e me fazerem mal. Que as vossas 7 cruzes sejam traçadas em volta do meu corpo, fechando-o contra todos os males. Que a vossa cavalaria faça um cerco em torno de mim, evitando que os fluidos negativos das larvas astrais me atingem e me prejudiquem. Eu invoco, ó Ogum, a vossa proteção, por sobre minha pessoa e por todos os que me são queridos. Que a vossa proteção, ó guerreiro divino, seja o meu escudo contra o mal, seja ele de forma que se apresentar. Convosco, ó querido mentor, eu vencerei todos os males. Assim seja, assim será. Ó Oguiê, meu Pai, salve a força deste grande guerreiro. Salve a força de Ogum. É nessa força e nessa energia que vamos ficar hoje o dia todo, invocando a sua luz, a sua proteção. Acenda a sua vela, faça seu banho, sua oferenda. A Morena vai estar fazendo um trabalho grandioso, uma grande oferenda, levando as estradas de ferro e colocando todos aqueles que estão participando deste trabalho e desta oferenda. Se você quer participar, fale com a Morena, dá tempo ainda de você colocar o seu pedido e participar do trabalho de Ogum no dia de hoje. Valores, como fazer, como não fazer, entre em contato com a Morena. Você pode estar participando desse trabalho, desta oferenda e acertando depois o valor, tá bom? Entre em contato que dá tempo, tem muitas pessoas participando. Nós vamos pedir a abertura de caminho, a proteção, vamos pedir que todo mal seja afastado, que todos os inimigos sejam afastados dos nossos caminhos. E com certeza, tudo que nós queremos vai chegar até nós. Pai Ogum vai estar nos abençoando, trazendo a força do seu ferro, da sua luz, da sua fé. Fiquem bem, fiquem em paz. Um dia de axé, de luz e de grande proteção na bênção do meu Pai Ogum. Oguiê, meu Pai.